Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar uma aula sobre ação de consignação em pagamento e embargos de execução. Então, é a nossa última aula aqui para a gente poder finalizar o nosso conteúdo da primeira unidade, certo? Gente, a ação de consignação em pagamento é uma ação de natureza civil em que haverá necessidade de se contratar um advogado. A ação de consignação em pagamento ela é movida pela parte reclamada, ou melhor dizendo, pela empresa, pela parte empregadora, pela contratante do serviço do trabalhador e decorrerá a ação de consignação em pagamento basicamente aqui, de forma bem genérica falando, e duas ocasiões que são mais corriqueiras aqui no âmbito trabalhista. A primeira delas é quando um empregado ele se recusa a receber as verbas rescisórias, não obstante o término do vínculo empregatício, então ele se recusa a receber as verbas rescisórias e a empresa, para evitar a mora, o pagamento de todas aquelas penalidades, como a multa do 477 da CLT, ele simplesmente vai depositar em juízo, consignar aquela quantia. Olha só, atualmente é bem discutível a necessidade de se ingressar com a ação de consignação em pagamento em decorrência dessa situação específica. Porque atualmente os pagamentos das verbas remuneratórias, até mesmo rescisórias, elas são efetuadas mediante transferência bancária. Então há sempre o depósito da conta corrente do empregado e evita com isso a mora, e a empresa fica segura de que houve o cumprimento por sua parte dos haveres trabalhistas rescisórios principalmente. Então, havendo essa transação bancária, todos os depósitos, os salários das remunerações durante todo o vínculo empregatício são feitos nessa transação, nessa conta do empregado, então os haveres rescisórios podem normalmente, de forma bem tranquila, serem depositados aí nessa conta bancária aí. Tá bom, pessoal? Não tem problema nenhum e evita-se com isso a ação de consignação em pagamento. Vocês podem, dessa forma, aconselhar, instruir os seus clientes para que procedam dessa forma. A segunda hipótese já é mais complicada, porque envolve direito de terceiros, inclusive até direitos sucessórios. Aquela hipótese em que o empregado morre e aparecem duas ou mais pessoas se dizendo herdeiros e titulares daquele direito de receber os haveres rescisórios por parte do empregado. Bom, gente, nesse caso aí a gente vai ter que ter muita cautela. Como empregador, vocês vão ter que aferir primeiro quem é que consta como no rol de dependente do INSS do empregado. Então o empregado, ele sempre quando ele inicia o vínculo empregatício dele, ele fala quem é quais são os seus dependentes. Então pode ser pai, mãe, não tem problema, pode ser filho só, pode ser esposa, pode ser convivente. Então ele lá vai declarar quais são os dependentes. A priori, esse rol de dependente perante o órgão previdenciário, o INSS, ele vai possibilitar, inclusive, que esses dependentes eles levantem o valor depositado no seu FGTS, no fundo de garantia, certo? Aquela conta fundiária vai ter os valores levantados pelos próprios dependentes. Os dependentes vão precisar levar apenas os documentos pessoais de cujos do falecido, acompanhado do termo de rescisão do contrato de trabalho e também do próprio rol que ele pode pegar lá no INSS. Então, com isso aí, eles vão lá e sacam. Muitas vezes as pessoas não sabem desse direito que elas têm e aí tem que contratar advogados. E aí, nós estamos aí para isso, nós vamos lá pleitear perante a Justiça do Trabalho. Lembra sempre que a competência é da Justiça do Trabalho. A ré, nesse caso, não é a Caixa Econômica Federal, não, certo? A ré, nesse caso aí, não existe porque é considerado um procedimento voluntário, de jurisdição voluntária, não há qualquer impugnação. Então a Caixa vai ser apenas terceira interessada porque é responsável por gerir o fundo, as verbas que estão lá depositadas no FGTS, esse fundo aí. Bom, voltando ao nosso caso, em caso de falecimento, por vezes aparece a esposa, a convivente daquele
trabalhador e vai aparecer a mãe, a irmã, o pai, vai aparecer a família, por vezes que mora longe ou até mesmo não aceita aquela relação, aquele vínculo existente entre o decujus e a sua companheira. E aí, pessoal, a gente vai ter uma situação bem difícil para a empresa. Se vai levar em consideração a companheira ou se vai levar em consideração a mãe e o pai. O que é que a gente sugere nessa hora aí? Primeiro, saber se está inscrito no rol de dependência aquela companheira. Segundo, se existe contrato de união estável, formalizado. Ou, se foi formalizado, pede pelo menos algum comprovante que realmente corrobore aquela tese, aquela assertiva, aquela afirmação da companheira de que eles já moram juntos, já convivem juntos. Salvo se, logicamente, for público e notório, todos os colegas de trabalho sabem, até o próprio empregador, o gerente, o superior hierárquico do empregado, já sabia daquela companheira, ela sempre frequentava as festas, os aniversários dos colegas, as festas de confraternização das empresas, São João, Natal, sempre era comparecida, então torna-se despiciendo aí maiores comprovações, mas, de fato, a empresa tem que se resguardar. E nesse sentido de se resguardar, a gente vai fazer o quê? A orientação que a gente dá é que vocês, como advogados, peguem a documentação da empresa, segura essa documentação a documentação da convivente, segura a documentação dos ditos herdeiros, mãe, pai, filhos que tiverem fora dessa união estável, e aí vocês vão entrar com ação de consignação e pagamento contra todo mundo. Beleza, pessoal? Se já há, por outro lado, um inventário aberto, então vocês vão entrar contra o espólio. E aí vão citar o espólio através da inventariante. Ah, mas a companheira, Miguel, não estava habilitada no espólio. Ela corre no inventário, ela corre lá e se habilita. Porque aquele valor vai ser depositado em favor do espólio. Quando houver a divisão, divide-se, ela vai poder reter a parte dela e ela vai lutar no juízo sucessório, né? Direito lá, né? Vai ser uma matéria afeta o direito das sucessões. Mas o que tange aqui a ação de consignação e pagamento, é importante salientar a vocês que a gente, como advogado da empresa, tem que tirar a empresa desse bolo aí, dessa confusão, dessa celeuma que vai ser criada no ambiente familiar. Olha só, pessoal. O inventário, a gente costuma dizer que o inventário, quando é consensual, ele demora. E quando ele é litigioso, ele não resolve. Vai ficar aí ad infinito e os dinheiros vão ficar lá guardados, os carros não são vendidos, os imóveis começam a perecer se não estiverem habitados ou não estiverem alugados. Tá bom? Então, a empresa vai ficar nesse bolo aí? Não. A empresa vai ter que se sair desse imbróglio aí, para tanto, ingressando com a consignação e pagamento. A competência, ela é estipulada conforme a reclamação trabalhista, então, a depender de onde foi feito aquele contrato de trabalho, exercido, elaborado, executado o contrato de trabalho, a gente vai ter a competência territorial. Competência material está lá no artigo 114 da Constituição Federal, e a competência territorial a gente viu em sala, né? A gente vai ver lá a regra geral, o local em que há a execução do contrato de trabalho. Depois, a gente vai ter aquelas exceções, no caso de agente ou viajante comercial, labor no estrangeiro, e por fim, o empregado que é transferido, então empregador itinerante. Tá bom, pessoal? A regra de competência vai ser a mesma. Segundo, a parte autora vai ser a empresa, a consignante. E a parte ré vai ser chamada de consignada. E a parte ré pode ter um litisconsórcio passivo, que nesse caso vai ser necessário, não vai ser facultativo. É um litisconsórcio necessário, faz-se mista, é indispensável, imprescindível, que se inclua no litisconsórcio passivo todos os que se denominam herdeiros, tá bom? Então todo mundo vai lá funcionar como herdeiro naquele litisconsórcio passivo. Bem, lá na ação, no corpo da ação, é imprescindível que a parte autora, a consignante, a empresa, ela informe por que é que está movendo a ação, então ela tem que justificar. Se for naquele primeiro caso em que a parte
credora, no caso do trabalhador, sumiu, evadiu-se, ou então simplesmente ele se recusa a ir buscar o dinheiro e não há possibilidade, a empresa desconhece alguma conta bancária dele, alguma forma de fazer aquele pagamento, ele vai justificar informando essa situação e vai dizer que tem que purgar a mora sob pena de pagar uma multa futuramente do artigo 477. Beleza, galera? Se, por outro lado, há uma confusão, há duas ou mais pessoas se dizendo titulares do direito de receber aquelas haveres rescisórias em função, em razão da morte do de cujos, daquele titular, a gente vai ter que justificar que duas ou mais pessoas existem. Vamos juntar os documentos necessários, quais sejam, vamos juntar a ficha do empregado, vamos juntar o contrato de trabalho se tiver, vamos juntar todos os dados que nós temos em relação ao empregado e ao histórico dele de dependentes, o rol de dependentes perante o INSS, os documentos que ele levou desses dependentes, se é mãe, se é pai, se é mulher, se é cônjuge, ou, desculpe, se é a companheira, tá certo? Então a gente vai ter, a empresa vai ter que juntar todos esses documentos aí, junto os contra-cheques, os avisos de férias, tudo, porque é uma lei trabalhista como outra qualquer, tá bom, doutores e doutoras? A gente vai juntar, falou dos fatos, e aí a fundamentação jurídica vem em seguida, a gente vai confrontar aquela situação com a situação jurídica que vai ter. Então, em consonância, vai aplicar o direito aos fatos, vai dizer que quer purgar a mora, quer evitar a incidência de multas e demais encargos moratórios, e vamos depositar. Olha só, os pedidos. O primeiro pedido é que sejam notificados ou notificada a parte ré, nesse caso, a parte consignada, certo? A parte que é titular daquele direito, o credor, os credores que, por conta da sucessão, são agora titulares. Então vamos pedir a citação para que se manifestem e, caso eles aceitam, que sejam levantados os valores. Agora a gente vai pedir também, sabe o quê? Que o juiz, ou seja, que quando o judiciário for julgar, o Estado juiz for julgar, for apreciar a lide, a gente vai pedir que haja a determinação, a declaração de extinção do contrato de trabalho e que seja também declaradas adimplidas todas aquelas verbas que estão ali elencadas. Então, pessoal, por isso que é importante que nos fatos e fundamentos jurídicos, que eu até sugiro em aulas, mas deixo sempre a liberalidade de vocês para formularem a própria petição. É importante vocês já demonstrarem essa identidade quando da formulação da petição inicial, já deixar a petição inicial pronta de vocês. É muito bacana porque vocês já conseguiram, na própria cabeça, por osmose, vocês já se adaptam a formar a petição daquela forma, daquele modelo, já fica e vai servir para as demais áreas, a área civil, a área fazendária, a área criminal, no entanto, que é um pouco diferente, é uma peça já de bloqueio, uma defesa, não é petição inicial. Então, se tratando de ação de consignação e pagamento, vamos ter que discriminar todas as verbas. Poxa, Miguel, então parece com a reclamação trabalhista. Exatamente. Só que ao invés da gente estar pedindo para que a empresa pague, a gente vai pedir que o juiz declare que aquelas verbas estão sendo adimplidas. Para tanto, a gente vai pedir a extinção do contrato de trabalho, a declaração de adimplemento, e vai pedir também que o juiz autorize a gente depositar judicialmente. Tá certo? Então a gente vai pedir para citar, a gente vai pedir para depositar e a gente vai pedir que seja declarado extinto o contrato de trabalho com o adimplemento também, com a declaração de adimplemento daquelas verbas ora discriminadas. Tá certo, pessoal? Então a gente finaliza aí a ação de consignação e pagamento, a gente vai ter o valor da causa, vai ter local, data, assinatura e as custas processuais, arrematando, não serão pagas, porque somente são pagas ao final do processo, então a gente não vai ter pagamento de custos processuais agora, somente ao final, tá bom? Lembra sempre que é uma peça simples, bacana de se fazer, gostosa de se fazer, a gente pode consignar em juízo e sair. Olha só, sabe o que a gente pode consignar em juízo também? A gente pode consignar em juízo também objetos.
a bicicleta, o carro, a gente pode consignar em juízo o notebook, as ferramentas que ficaram lá do empregado. O empregado foi buscar e está lá ocupando. A gente teve mesmo um caso aqui que o empregado deixou o carro dele lá, trabalhando na oficina, deixou o carro dele lá porque ele mesmo estava aos poucos reformando o carro dele. E aí foi-se embora, como diz aqui no Nordeste, foi-se embora e largou lá. Bem, aí pessoal, o que é que o empregador falou? Miguel, o que é que eu faço? Falei, mas depositar em juízo. Depositar em juízo, pedir ao juiz que intime para que ele venha buscar, sob pena de remoção, e aí remoção para a via pública, ou então para o pátio, ou então se você conhecer alguma casa de parente, a casa dele aqui, para deixar lá, e aí o guincho, você até, não, o guincho eu não me preocupo não, Miguel, eu pago o guincho. Fala, pois é, pega o guincho, larga lá na porta da casa dele e vai-se embora. Tá bom, pessoal? Tenham essa ação de consignação em pagamento também, apesar de não ser em pagamento, apenas ação de consignação, de depósito, a gente vai, ou ação apenas de entrega, a gente vai poder fazer, pode também fazer sob essa forma aí, tá bom? É a competência do justiça do trabalho, porque é uma relação que ocorreu decorrente do contrato de trabalho, tá bom, pessoal? Então, a ação de consignação em pagamento está aí. Peço que vocês façam as peças, mandem para mim. Pode mandar por e-mail, a gente corrige. Lembre de mandar para a Kessia, certo? npj@gmail.com, npjfacesso@gmail.com. Manda para ela também, para ela já ter o controle. Salvo as pessoas que estão liberadas de cumprir com esta obrigação e decorrência de já fazer estágio aí. Ok? Então, nossa próxima aula, a gente fala agora sobre embargos de execução. Na próxima aula, que a gente grava em outro vídeo, tá bom? Um abraço, até a próxima.